A temporada do verão de 2024 dos animes chegou ao fim, ou tá quase, sei lá quando esse vídeo vai sair. E por isso, é chegada a hora de decidir quais foram os melhores animes da temporada. Então, sem enrolação, vamos começar uma tier list super objetiva ranqueando os melhores animes do verão 2024. Seiba! The Elusive Samurai é a mais recente adaptação de um mangá da Shonen Jump, trazendo uma animação lindíssima em que até os bonecões CGI não são tão ruins assim, e que esbanja a fluidez, além de trocar seu estilo de arte num piscar de olhos. Outra coisa que parece trocar fácil demais, e que talvez seja o maior problema do anime para mim, é o seu tom. Numa hora, uma criança tem sua cabeça decepada, e no momento seguinte, o anime começa a ser todo engraçadinho. Eu entendo que eles podem querer chocar quem assiste, e que isso pode ser muito efetivo como nessa cena brilhante no primeiro episódio. Mas quando se faz isso com tanta frequência, o fator choque fica mais fraco, e o tom da obra só fica uma bagunça. The Elusive Samurai é meio estranho, certamente não é um shonen convencional, e pode até afastar muitas pessoas por sua narrativa centrada em uma parte da história japonesa. Mas os problemas que eu comentei não me impedem de ainda gostar bastante do anime, que merece o Tier A aqui na nossa lista. Eu provavelmente gostaria mais se o anime equilibrasse melhor seu tom, mas nem todos conseguem abordar aspectos sérios e cômicos com a maestria de um Oshinoko, que voltou para sua segunda temporada sem o mesmo impacto inicial que a primeira, mas ainda dando um show audiovisual e no desenvolvimento de seus personagens, com destaque até para personagens que antes não tinham a menor relevância, apresentando cenas tão belas quanto as de The Elusive Samurai, mas em um drama e não em um shonen de ação. Quem acompanha um pouco o canal já deve ter percebido que eu gosto bastante de Oshinoko, então não deve ser surpresa ver ele no Tier S. Os fãs de shoujo podem comemorar, porque apesar de eu ainda não ter feito minha tier list de animes shoujo, depois de 13 anos de uma longa espera, Kimi ni Todoke voltou para sua terceira temporada, apesar de que para mim foram só um ano e alguns meses. E eu fico feliz em dizer que essa temporada deve ser a melhor do anime até agora, sem enrolar tanto quanto a segunda, e ela se resume a fofura, 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 tragédia, fofura, fofura, fofura. Talvez a minha parte preferida da série seja que os personagens e até os casais secundários conseguem segurar a narrativa sozinhos. Eu acho que eles são até melhores que o casal principal. E é por essas e outras que o anime merece ficar no ranking mais alto de hoje. Apesar do anime não ter terminado de adaptar o mangá, o final da terceira temporada tem uma sensação de desfecho. E a julgar pela série da Netflix, talvez seja até melhor eles não terminarem de adaptar a obra original. Twilight Out Focus é um anime bem gay para quem gosta de romances gays. Ele até tem um drama mais interessante do que eu esperava a princípio, e eu gostaria que outros romances avançassem tão rápido quanto esse aqui, onde os caras literalmente botam pra bem rápido. Mas no final das contas, tenho que colocar ele aqui no Tier B, porque não sou exatamente o público-alvo desse anime. Eu não sou gay. Como um cara totalmente heterossexual, sempre que eu pego outro homem, eu deixo bem claro que é só na broderagem. Sakuna of Rise and Ruin conta a história de uma deusa muito triste, porque toda vez que eu pesquiso o nome dela, o navegador acha que eu digitei errado, apesar da tecla A e a tecla U estarem bem distantes no teclado. Mas para quem não sabe, esse anime é meio que um slice of life em um mundo de fantasia, onde os personagens passam a maior parte do tempo cultivando arroz e, às vezes, lutando contra monstros. Ele é baseado num jogo de ação com Farming Simulator que é bem legal e que eu estou jogando agora enquanto procrastino os vídeos do canal. Então, enquanto o anime fica lá no Tier B, no jogo você pode segurar um gato e um cachorrinho bem fofinhos ao mesmo tempo, então ele obviamente fica no Tier S. Já que estamos falando de jogos, não podemos deixar passar a segunda parte da animação de Nier Automata, um anime do qual eu me sinto privilegiado para falar, porque eu não joguei Nier, eu platinei os 2 Niers. Então, apesar do Replicant ser uma merda, brincadeira, só fiquei meio irritado por causa dessa maldita flor branca. Todas as referências a ele me fazem ficar igual o Leonardo DiCaprio. Da última vez em que a A1 Pictures participou da adaptação de um grande jogo, saiu aquela desgraça da animação de Persona 5, mas dessa vez eu fico feliz em dizer que eles souberam adaptar a obra original, fazendo o anime de Nier Automata ser digno de um S.
Too Many Losing Heroines é uma comédia romântica em que o protagonista sai ajudando as pessoas à sua volta, mas ele mesmo não arruma nenhuma namorada. Então vocês sabem como é. Pode ser que ele seja gay, ou um sósia do Deco de Boku no Hero. Mas em relação ao anime, além da incrível animação que eleva o hilário timing cômico da série, o que mais me impressionou foram os personagens, já que a obra não se limita a desenvolver apenas o protagonista e as perdedoras principais, mas também explora vários dos personagens secundários, deixando a narrativa mais crível e mostrando que muitas vezes não existe certo e errado ou vilões e heróis nesse jogo de amor. Então eu não posso deixar de recomendar demais esse excelente anime que fica no Tier S. Alia Sometimes Hides Her Feelings in Russian é a outra grande comédia romântica da temporada, uma que começou muito bem, mas perdeu força com o passar dos episódios. O protagonista é um ponto positivo e as irmãs russas também são boas personagens, mas nós sabemos que a Yuki é a MVP da obra, fazendo o anime ficar no Tier A. Enquanto isso, outro anime com a forte presença de uma irmã é Days with My Stepsister, que eu já comentei um pouco nesse vídeo aí que ninguém viu. Mas basicamente, ao contrário do que você possa imaginar olhando o título, os meio-irmãos não transam. Pelo menos não no primeiro episódio. Então, com uma animação e direção surpreendentemente competentes, esse anime fica na parte mais baixa do Tier A. Shikanoko no Konokokoshi Tantan também tem uma irmã curiosa, uma garota doida e obsessiva pela protagonista. Outra coisa doida aqui é o marketing do anime, porque o anime em si é surpreendentemente de boa comparado com o que você imaginaria pelos trailers. Eu sinto que o diretor de Himoto, Umaru-chan, pode ter aprendido sua lição e decidiu aliviar o brain rot, fazendo a nossa querida amiga Nokotan ficar no Tier A. Esquadrão Suicida Isekai é um anime desnecessário que tenta surfar na onda do gênero. Os personagens são minha parte preferida dessa série, principalmente a nossa rainha Arlequina e o Coringa com cara de baitola. Mas no geral, apesar de uma equipe talentosa por trás do projeto, parece que a staff estava com o freio de mão puxado, tendo que cumprir as demandas da Warner e não pôde usar todo esse talento. Então, em uma escala de Esquadrão Suicida e O Esquadrão Suicida Isekai fica bem no meio. O Story Wand and Sword conta a história de um cara mega poderoso que é menosprezado por vários de seus companheiros, mas que persiste rumo a seu sonho de ser o melhor naquilo que faz, graças a uma promessa feita com sua amiga de infância. Para muitos, esse anime mágico é uma cópia bem animada de Black Clover, mas para mim, que não assistiu outro anime, isso aqui só tá parecendo Kaiju no 8 mesmo. Até o nível da qualidade é mais ou menos o mesmo. Mayonaka Punch é um anime que talvez tenha levado o próprio título de maneira literal demais. Mas essa história de uma youtuber tentando chegar aos 1 milhão de inscritos com a ajuda de vampiras sedentas é uma obra de arte muito bem animada pela PA Works. E com certeza está entre as melhores produções do estúdio. Ela só fica atrás de Makia, Shirobako, Your Boy Kangmin, Keep and Loafer, Buddy Daddies, Angel Beats, Charlotte. Tá bom, agora eu já comecei a exagerar. Brincadeiras à parte, talvez eu seja meio parcial quanto a esse anime, já que elas também são youtubers e fazem coisas importantes como pedir para você deixar um like nesse vídeo. Então você tá esperando o quê? Se estiver curtindo, deixa um likezinho e ajude esse pequeno canal a chegar a 500. Por essa fala ficou claro que eu gravei o vídeo antes do canal explodir em inscritos e chegar perto dos 700. Então muito obrigado a todos que se inscreveram e eu acho que nós podemos ser um pouco mais ambiciosos. Por que não mirar nos 2077 inscritos? Acho que algum dia dá pra chegar lá, mas agora vamos voltar ao vídeo. Eu realmente gostei de Mayonaka Punch, que é merecedor de ficar no Tier A, algo que eu não posso dizer do próximo anime, que também foi animado pela PA Works. Nanare Hananare é aquele tal anime da brasileira, que só o Brasil tá vendo mesmo. Mas mais importante, eu acho que é um absurdo que eles fizeram nesse anime, representando o Brasil dessa maneira, com essa brasileira falsa aí. Sério, olha ela ao lado de um verdadeiro brasileiro. Vocês sabem qual é a diferença, né? Se vocês não perceberam, olhem esse clipe. Perceberam agora como ela é uma brasileira falsa? Se ela fosse de verdade, a cena seria mais ou menos assim. Carai, cuzão! Então as costas da garota devem estar doendo muito, porque se não fosse por ela, nem acho que esse anime chegaria no Tier B de Brasil!
Shoshimin How to Become Ordinary é um anime de mistério que se parece muito com o Phantom System. Se você tiver noção de onde está se metendo, você sabe que existe uma versão tecnicamente superior em todos os quesitos, o Nintendinho, ou nesse caso, Ryoka, que é escrito pelo mesmo autor. Mas no final das contas, eles são meio que a mesma coisa, então não tem por que não aproveitar os dois se possível. Na verdade, essa analogia foi uma merda, eu só queria falar que Shoshimin é o Ryoka pirata. Mas eu fico feliz em colocar esse anime numa posição alta, enquanto espero pela segunda temporada, que já foi anunciada. Enquanto isso, a segunda temporada de Ryoka... Delica's Nursery é uma mistura meio doida de Gakuen Babysitters com aquele anime do Yakuza que vira babá, vampiros e aparentemente a corrida eleitoral dos Estados Unidos. Esse é um anime que lançou mais tarde na temporada e por isso eu não poderia ter assistido a tudo nem se quisesse. E pelo visto vai demorar para eu ver tudo mesmo, já que adiaram o anime. Algo que talvez tenha a ver com o fato de seu estúdio estar animando 10 projetos de uma só vez. Mas sei lá, é só uma suposição. Mas por enquanto, eu tô gostando. Eu sou fã desse estilo de arte com tons mais pastel que lembra até um Mushoku Tensei. Mas além disso, o anime mostra bem o que é a paternidade. Não importa o quão sobrenatural ou difícil é o seu trabalho, cuidar dos seus filhos sempre vai ser 1000 vezes pior. E tirando isso, sou só eu que acho a música da abertura bem legal. Ela é tão boa que é até meio injusto. Brincadeira, na verdade ela só é boa do tipo normal mesmo. Além de ser um espetáculo visual e de direção como sempre, Monogatari Series of a Monster Season inovou na franquia, promovendo o protagonista a não participante e trazendo uma banda renomada dos animes para fazer sua música tema, tentando atrair o público e garantir a popularidade do anime. Não funcionou, mas na minha opinião, se livrar do protagonista e focar apenas nas personagens femininas faz dessa a minha temporada preferida da série, rivalizando com aquela trilogia de filmes insana. Então esse anime merece ficar no topo da tier list. A segunda parte de Spice and Wolf continua impecável, respeitando tanto o anime original e a light novel. É o que eu diria se eu ainda não estivesse na primeira parte do remake. Mas como eu não vejo bom motivo para sua qualidade ter caído, e também a lista é minha, eu vou colocar ele no tier A. Enquanto isso, tanto Pseudo Haren quanto Missão Família Osakura são mangás que eu li antes do anime lançar, e os dois ganharam adaptações meio medíocres. O primeiro é uma comédia romântica bem fofinha para você ver e relaxar. Como assim? Não entendi. O outro é um shonen que mistura ação, slice of life e uma pitada de romance para trazer algo bem agradável de se ver. Os dois são do tipo, é melhor ler o mangá, mas vou deixar eles no ranking A como um prêmio de consolação. A Nobody's Way Up to an Exploration Hero e Ramen Akaneko só estão aqui porque apareceram no meu vídeo apresentando vários dos animes da temporada, já que eu parei de assistir os dois depois do primeiro episódio. Mas enquanto o primeiro é um lixo perceptível à primeira vista, Ramen Akaneko até que é bem legal, mas ele funciona como se fosse aqueles vídeos de animais que você vê no seu feed. O vídeo é super fofo e você acha bom por alguns minutos, mas será mesmo que você quer passar mais de 20 minutos só assistindo isso? Então, no final das contas, eu vou deixar eles nessa nova linha de não assistir o suficiente. Dead, Demons, DDD Destruction. Tecnicamente nem é da temporada de julho, mas o anime é tão bom que eu vou colocar ele aqui no tier S e fingir que ninguém tá vendo. O que você deveria ver é esse anime, que aborda um evento aparentemente apocalíptico como uma invasão alienígena de uma maneira inusitada, focando no dia a dia das protagonistas enquanto vivem tentando ignorar o que paira sobre elas. Mas aos poucos isso se torna cada vez mais impossível, com o autor tendo coragem de abordar tópicos mais pesados do que a vida amorosa das personagens, e escalando o mundo para algo que me lembra de Heavenly Delusion, se não for ainda mais doido. Outro anime que normalmente não apareceria aqui é The Magical Girl and the Evil Lieutenant Used to Be Arch Enemies, que fica no tier A, porque vocês sabem como é. Os fãs de shoujo não podem sobreviver só com 5 episódios de Kimi ni Todoke. Apesar de que, com 12 minutos por episódio, esse anime aqui é tipo aqueles pães que dão nos restaurantes. Não importa o quanto você consuma, você nunca fica satisfeito. Mas se por acaso você ficar, tenho quase certeza de que é uma regra universal de que você pode sair sem pagar. Agora, se as adaptações de mangá para anime obviamente dependem muito de um aspecto visual já icônico, e as de light novels precisam aproveitar bem o audiovisual para comprimir o texto da obra original, as adaptações de visual novels ficam no meio termo, contendo muito mais texto do que um mangá, mas também apresentando um visual marcante. Ainda bem que Atri My Dear Moments é um ótimo exemplo desse gênero quase em extinção, mostrando a história de um garoto que perdeu sua perna jogando Sao e depois recebe de sua avó uma robô de alta performance incrivelmente consistente,
inconsistente. Tudo que ela faz errado. Tomara que esse anime sirva para impulsionar adaptações de obras parecidas, como por exemplo o Doki Doki Literature Club, do qual eu sempre ouvi falar muito bem, e parece o tipo de romance fofinho e perfeito para se ver com a família. E é por isso que ele fica no Tier A. E para fechar com chave de... Boku no Hero retornou para sua 7ª temporada, e como eu esperei um pouco para poder assistir, só agora tenho a oportunidade de trazer para vocês toda a minha empolgação com o anime. Depois de uma 6ª temporada entre as melhores da série, colocando Boku no Hero no seu devido lugar entre os grandes shonens da atualidade, eu mal podia esperar pela 7ª temporada. Afinal de contas, o anime prometeu um crossover entre os nossos heróis favoritos e heróis aparentemente absurdamente fortes vindos de fora do Japão. Entre eles, o destaque, é claro, fica para Star Stripe, uma heroína super badass. Eu mal podia esperar a hora de ver ela botando pra quebrar no anime. Ah, foi só isso? Mas a morte dela não foi em vão. Ela enfraqueceu o Shigaraki, deixando ele sem nenhuma habilidade. E agora os nossos heróis podem finalmente derrotá-lo. Não contavam com minha astúcia. Então tá, né? Boku no Hero pode ser um anime bem frustrante de se acompanhar, porque tem horas que eu quero bater minha cabeça na parede assistindo isso, vendo o autor meter a do louco em toda a oportunidade possível. Mas aí também tem horas em que vocês sabem como é, né? Tapa na gostosa. Yes, baby. Thank you. Então o anime fica nessa dualidade de ser ruim e bom ao mesmo tempo. E é por isso que eu tenho que criar uma linha só pra ele. E com isso, eu vou só colocar mais uns animes que vi, mas não tenho o que comentar. E enfim, a lista está pronta. Agora comenta aí embaixo, quais foram os seus animes preferidos da temporada. Não se esqueça do like caso tenha gostado do vídeo. E dito isso, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima.